Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre gestão do tempo. Deixa eu tomar um gole do meu café, que ele está sempre no meu planejamento do tempo. Bom, primeira coisa, vamos então entender o que é planejar o tempo, né? O que é fazer a gestão do tempo? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente não faz o gerenciamento do tempo, né? Nós fazemos o quê? O gerenciamento das nossas atividades que a gente faz dentro daquele tempo. O tempo, é impossível a gente gerenciar o tempo, administrar o tempo, ele simplesmente passa. Então, na verdade, o que a gente faz é a administração ou a gestão das tarefas que nós fazemos dentro de um determinado tempo. Uma outra coisa que é bem importante a gente ter em mente: não se trata da quantidade de horas que a gente tem no nosso dia. Todos nós temos as mesmas 24 horas dentro do dia, ok? Isso nem sempre é verdade, mas tendo isso em mente, o que a gente pensa? Que quanto mais horas eu disponibilizar para fazer determinada atividade, mais tempo eu vou ter. Então aquilo já é um planejamento? Isso é um planejamento eficaz? Não, na verdade não. Por quê? Porque quanto mais tempo nós temos, como diria a lei de Parkinson, que eu falei num outro vídeo, nós tendemos a usar todo o tempo disponível para determinada tarefa. Então, às vezes, ter mais tempo, trabalhar mais, estudar mais, não significa produzir mais. Porque justamente gerir o tempo é o quê? É fazer mais em menos tempo, né? Então, existe essa grande diferença. Pois ser produtivo é justamente analisar o que a gente faz com aquele tempo disponível. Então, às vezes, uma pessoa que tem menos tempo disponível consegue se organizar melhor do que uma pessoa que tem muito tempo disponível. E essa pessoa que tem menos tempo disponível pode fazer um trabalho ainda melhor em menos tempo. E mais uma vez nós estamos contando com a participação especial da Donatella, porque ela adora esse assunto de gestão do tempo, né? Ela faz a gestão do tempo dela muito bem, né, filha? Entre dormir e comer. É uma maravilha. Bom, vamos voltar pro assunto do vídeo. Como é que a gente faz, então, para ter uma gestão do tempo mais eficaz, uma gestão do tempo melhor, né? Primeira coisa, pessoal, planejamento. O planejamento, quando a gente vem a palavra planejamento na nossa cabeça, a gente já vai dar muito trabalho, né, melhor já ir direto para a execução. Gente, o planejamento ele é essencial. Como diria o Abraham Lincoln, que eu sempre falo a frase dele: se eu tivesse 6 horas para cortar uma árvore, eu passaria as 4 primeiras horas amolando o machado. Então o planejamento ele é muito importante. Por mais que a gente perca sim um tempo para fazer o planejamento, para executar o planejamento, é ele que vai contribuir para a eficácia das atividades que a gente vai realizar. É ele que vai contribuir para que a gente realize aquilo em um menor número de tempo. Então, veja, nós estamos investindo tempo no planejamento para ganhar na execução, que é onde não pode dar erro, que é onde a gente vai poder gastar inclusive menos tempo se estiver bem planejado. Eu vou trazer um exemplo bem simples para vocês verem e fazerem uma analogia de como é importante o planejamento. Vamos imaginar fazer uma casa sem o projeto. Não tem como, né? Justamente porque o projeto é o planejamento da construção daquela casa. Então o planejamento é essencial, é indispensável para que a gente consiga, de fato. Óbvio que muitas pessoas, eu não vou dizer a maioria, mas acredito que sim, fazem tudo sem planejamento. Mas a partir do momento, aquelas pessoas que fazem o planejamento são aquelas pessoas que têm um diferencial. São aquelas pessoas que conseguem entregar mais num menor prazo de tempo. São aquelas pessoas que erram menos, porque elas planejaram e no planejamento já previram quais
quais os erros que elas poderiam cometer. Então, sim, o planejamento traz um diferencial para você, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, porque a nossa vida pessoal ela também precisa ser organizada. Engana-se quem acha que não. Nós estamos, desde a hora que acordamos, administrando afazeres, desde muitas pessoas, inclusive eu, me dei conta disso há pouco tempo conversando com um amigo, não leva em consideração as tarefas de uma forma geral. Por exemplo, existe uma técnica dos 2 minutos, que é uma técnica que diz o quê? Se você leva menos de 2 minutos para fazer algo, faça imediatamente. Eu sempre tinha em mente, não, que a técnica ideal é aquela que fala que eu tenho que começar pela tarefa mais importante, que normalmente são as mais difíceis e as mais demoradas. Mas eu não levei em consideração que quando a gente fala em planejamento do tempo, em planejamento das atividades, a gente está falando como um todo. Então, assim, o exemplo que foi dito na ocasião foi justamente o quê? Levar um copo uma xícara que você acabou de tomar um café na pia. Isso leva menos de 2 minutos. Então não deixe para depois. Falando em café, eu vou tomar mais um gole do meu café antes que ele esfrie. Ai, coisa boa. Então, sim, a gente precisa organizar todas as nossas tarefas. A gente vai falar mais um pouquinho mais adiante. Bom, o que mais, tá? Que a gente precisa, então, agora que já ficou claro que a gente precisa ter planejamento. O que mais que a gente precisa ter em mente para ter uma rotina eficaz, uma organização do tempo eficaz? Definir objetivos. Isso precisa estar ali no teu planejamento, a definição de objetivos. Eu gosto muito da técnica SMART. Significa o quê, tá? S de específico, M de mensurável, A de atingível, R de relevante e T de tempo. Então, quando a gente está definindo os objetivos, nós precisamos, então, especificar quais são esses objetivos. Ele precisa ser um objetivo específico, né? E vão ser vários aí que a gente tem na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica. Ele precisa ser mensurável, ou seja, ele precisa ser medido. Tudo aquilo que a gente não consegue medir, a gente não consegue melhorar, a gente não consegue evoluir, eu já falei sobre isso também. Ele precisa ser atingível, né? Ele precisa ser relevante, aqui é muito do por que isso é importante para você na sua vida? Tenho o objetivo de fazer exercícios físicos, de colocar o exercício físico na minha vida. Por que isso é importante para você? É para o bem-estar, para a saúde, para se sentir melhor com a autoestima. O porquê. E o tempo. Em quanto tempo eu vou atingir esse objetivo, né? Então a gente precisa ter essa técnica SMART, ela é muito boa, vai nos ajudar, é uma ferramenta, na verdade, que nos ajuda a definir quais são os objetivos, né? E depois disso, o que a gente precisa? Depois de ter definido os objetivos, nós precisamos de ações direcionadas, porque é aqui onde nós vamos descrever que foi, filha. Nessa etapa, nós vamos então descrever quais são essas ações que a gente precisa fazer para alcançar os nossos objetivos. Então, por isso que a gente precisa ter em mente quanto tempo a gente vai fazer, quando a gente vai fazer, se vai ser uma vez por semana, se vai ser todos os dias, onde a gente vai fazer, de que forma a gente vai fazer. Então, tudo isso é importante, essas ações direcionadas. Dando um exemplo também, continuando no exemplo da academia, vamos supor que um dos objetivos seja fazer exercício físico, né? Academia. Bom, o que eu preciso fazer? Quantas vezes na semana eu vou fazer academia? Em que horário eu vou fazer academia? Em qual academia eu vou fazer? Vai ser perto da minha casa? Vai ser perto do meu trabalho? Vai ser pela manhã que eu tenho mais disposição? Ou então tem pessoas que têm mais disposição durante a noite? Vai depender da tua rotina. Por isso que é uma coisa que você precisa construir. E isso tudo está dentro do planejamento. Bom, depois disso, nós precisamos definir prioridades. Distribuir ali na tua agenda as prioridades, né? Então, eu já vou para o 4º passo, mas depois eu volto aqui nesse, porque eu acho que vai ficar mais entendível, né? O que acontece? O 4º passo é justamente
organizar as tarefas rotineiras. O que acontece aqui? Normalmente, são nas tarefas rotineiras que estão na nossa agenda que normalmente as pessoas se perdem, porque elas acabam fazendo e focando nas atividades rotineiras. Aqui cabe muito falar sobre a lei de Pareto, que é um tema que eu abordei em outro vídeo, que é a lei dos 80-20. Então, as pessoas costumam focar nos 80% das tarefas e não naqueles 20% que vão te trazer o maior resultado. E aí acaba o quê? Não dá tempo. Aí, eu vou dar um exemplo, tá? A gente sabe que a casa tá sempre precisando de manutenção, a gente sempre tá arrumando a casa, parece que é um serviço que não tem fim. Mas se a gente focar só nisso, que não é o que vai nos trazer um resultado, não é determinante para o nosso resultado, a gente não vai ter tempo para fazer as outras coisas. E aí isso vai puxar o quê? A procrastinação. A gente vai procrastinar, a gente vai deixar para depois, né? Então, assim, a gente precisa sim organizar dentro da nossa agenda também as atividades rotineiras, para que elas não ocupem um tempo maior justamente do passo anterior, que é nos definir as prioridades. Aqui na definição de prioridades, são essas tarefas que precisam ocupar os 80%, e não o contrário, né? Então a lei de Pareto cabe muito bem aqui. Bom, o que mais? Tentar eliminar ou delegar o máximo possível daquelas tarefas que não são nem importantes e nem urgentes, né? Então existe aí na gestão do tempo esse viés. Não existe somente organizar aquelas tarefas que a gente precisa fazer. A gente também precisa observar quais são as tarefas que são circunstanciais, mas que, por exemplo, precisam ser feitas, e delegar para uma outra pessoa fazer, ou então eliminar de vez, caso seja possível. Bom, mais algumas dicas, tá? Para a gente conseguir fazer tudo isso, é muito importante que a gente use alguma ferramenta. Então, a gente precisa ter uma agenda. Não precisa necessariamente ser uma agenda, pode ser uma agenda eletrônica, pode ser o celular, pode ser o planner, pode ser um caderno, pode ser um quadro branco na parede, enfim. A ferramenta não importa, eu também já falei sobre isso num vídeo. Pode ser até um papel e uma caneta, mas o importante é a gente monitorar esse planejamento. Como que a gente vai monitorar esse planejamento? Antes de ver o resultado, a gente precisa o quê? Estipular o tempo de cada tarefa, né? Estipular o prazo de cada tarefa. Aqui entra no Smart o T de tempo, porque a gente precisa definir um prazo para aquilo, levando tudo em consideração. Não pode ser um prazo muito longo, porque isso estimula a procrastinação. Não pode ser um prazo irreal, porque isso pode nos frustrar. Então, estipule um tempo para cada tarefa e confira esse agendamento, né? Verifique se você conseguiu executar todas as atividades dentro daquele dia. Caso não tenha conseguido, tente analisar para ver se foi algum erro de cálculo de tempo, alguma determinada tarefa demandou mais tempo do que você imaginava, que isso pode acontecer, ou se aconteceu alguma eventualidade que não estava prevista. É importante que você faça essa análise também, principalmente nos dias que acontecem alguma eventualidade, porque na verdade nesse dia não tinha como fazer, eu viajei, eu fiquei doente, enfim, isso também é importante que você meça e anote na agenda ali na própria página ou no próprio aplicativo, enfim, o que aconteceu aquele dia, para que quando você vai fazer a revisão, né, semanal ou mensal de como está o seu progresso, você consiga identificar que naquele dia você não conseguiu cumprir o que tinha planejado por causa dessa eventualidade. Também é importante a gente analisar se a gente não gasta muito tempo emocional. O que é tempo emocional? É o tempo que a gente passa reclamando, dramatizando. Eu falei isso em outro vídeo sobre foque na solução e não no problema. Mas é exatamente isso, são aquelas pessoas que acabam dramatizando e reclamando demais dos problemas que nós nos deparamos na vida. Então, perceba se não é o seu caso. Será que você não está investindo muito tempo e perdendo muito tempo ao invés de estar focando na execução? Uma outra coisa importante é analisar
quais são os seus drenos. E aqui, novamente, eu venho falando sobre a eliminação das distrações. Deixa o teu celular no silencioso, se isso te atrapalha, né? Mas é importante, cada um vai ser os seus drenos. O que que são os drenos? São aquelas atividades ou aquelas coisas que nos ocupam sem nos dar resultados e que não estão necessariamente mapeadas na agenda. Por isso que é tão importante a gente organizar na agenda também essas rotinas, né? Essas tarefas rotineiras, essas tarefas ordinárias. E por último, uma dica super importante e para mim é uma coisa fundamental, é a organização do ambiente. Eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer nada se o ambiente onde eu estou está desorganizado. E isso vai desde a mesa onde eu trabalho, onde eu estudo, como na minha casa como um todo. Vou te dar um exemplo. Eu não consigo sentar e estudar no final de semana, mesmo que seja, se eu sei que tem louça suja na pia. Como eu já sei que eu tenho esse comportamento, é importante que eu me antecipe e já deixe tudo organizado para que quando eu sente para fazer aquela atividade, nada me disperse e eu consiga executá-la. Normalmente a gente não se organiza, né? E aí começa a arrumar uma coisa e outra, quando vê a pessoa foi ali estudar e na verdade eu vou arrumar meu roupeiro antes. Aí bota tudo para cima da cama, começa a dobrar a roupa, né? Vou arrumar para ficar tudo bonitinho. Então, assim, a gente se perde nessas coisas. Por isso que é muito importante a gente manter o nosso ambiente organizado, principalmente se você é uma pessoa assim como eu, que tem toque com isso. Não vou dizer que tem toque, porque toque é um transtorno, então fica um pouco pesado. Mas eu tenho essa mania, tem que estar tudo organizado. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês se identificaram com o tema ou se gostaram, eu peço para que vocês curtam o vídeo, deixem o like de vocês, compartilha esse vídeo com algum conhecido, algum familiar que precise escutar isso e se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações para você não perder nada por aqui. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Ah, tu quer subir, tu sobe logo, mas sobe aqui desse lado. Vem. Vira agora. Vira. Isso. Agora deita. Deita e não incomoda. A gente... E me perdi?